Quero te falar agora sobre o Flamengo que renegocia valores com a Adidas. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, a renovação da Adidas não aconteceu recentemente? Sim, mas o BAP, novo presidente do Flamengo, entende que todos os contratos comerciais do Flamengo precisam ser reajustados depois do enorme aporte garantido com a troca no patrocínio Master. Vale a lembrança de que o Flamengo tinha a Pixbet como parceira, essa empresa bancava 115 milhões de reais pelo patrocínio no peito. E o acordo com a Betano fez com que o Flamengo saltasse para 268 milhões de reais. E é baseado nesse enorme, estrondoso negócio que o Flamengo pretende renegociar todas as suas plataformas e acordos comerciais. O primeiro contato foi feito com a Adidas, a fornecedora alemã foi avisada de que os 70 milhões de reais atuais pagos por ano não interessa. A Adidas havia prometido na renovação do último contrato que colocaria o Flamengo entre os 5 melhores acordos da Adidas com clubes de futebol no mundo. O BAP já percebeu que a história é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, o Flamengo está mais perto de um time turco, no caso o Fenerbahçe, que fatura 63 milhões de reais, do que, por exemplo, o Aston Villa, que é só mais um dos clubes ligados à Adidas. O Aston Villa, na Inglaterra, fatura 125 milhões de reais por temporada com esse acordo de fornecimento de material esportivo. Se a Adidas se recusar a reajustar valores, é natural até que o Fla busque uma concorrente no mercado. Existe a impressão de que o Flamengo, que já é o clube que mais fatura na América do Sul, tem potencial para arrecadar ainda mais. E eu prometo ficar de olho e contando novidades para vocês. Beleza? E por falar em respeito, o Samuel deu uma entrevista ao Marca da Espanha. Saúl Ñíguez deu uma entrevista ao Marca da Espanha e falou sobre a semelhança do Felipe Luiz com o Simeone no estilo ali de trabalho, de liderança. Há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo, mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua. Inclusive, gente, o Saúl ele pensa em ser treinador também, após se aposentar, obviamente, após pendurar chuteiros. Falta muito ainda, mas ele já falou isso aí algumas vezes, que ele pensa em ser treinador. Cara, vários jogadores que passaram pelas mãos do Simeone pensam em ser treinador. Maneiro demais isso. E por falar em treinador, o Felipe Luiz está muito próximo de conseguir algo que um treinador do Flamengo não consegue desde 2011. O último foi Vanderlei Luxemburgo. Sabe o que é? Começar um ano e terminar esse ano como treinador do Flamengo. Há 14 anos um treinador não consegue isso. O trabalho, o Luxemburgo na ocasião chegou em outubro de 2010 e saiu em fevereiro de 2012. 16 meses, né? E é o mais duradouro de um treinador no rubro-negro do século XXI. Segundo o GE, de lá para cá, o ano em que o Flamengo mais trocou de treinadores foi 2013, com 4 técnicos comandando o time em uma única temporada: Dorival, Jorginho, Mano e Jaime de Almeida. Tem a lista aqui, 2011, Vanderlei Luxemburgo. 2012, Luxemburgo, Joel Santana e Dorival Júnior. 2013, Dorival, Jorginho, Mano e Jaime. 2014, Jaime, Ney Franco e Vanderlei Luxemburgo. 2015, Vanderlei, Cristóvão Porras e Oswaldo de Oliveira. 2016, Muricy e Zé Ricardo. Rapaz, Muricy Ramalho. 2017, Zé Ricardo e Reinaldo Rueda. E aí, engraçado, eu comecei a cobrir o Flamengo lá no Esporte Interativo no dia que o Zé Ricardo foi demitido. Eu lembro como se fosse hoje. Cara. Foi no começo de agosto, dia 4 de agosto, talvez, daquele ano de 2017. 2018, Carpegiani, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. 2019, Abel Braga e Jorge Jesus. 2020, Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni. 2021, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. 2022, Paulo Souza e Dorival. 2023, Vitor Pereira, São Paulo e Tite. 2024, Tite e Felipe Luiz. E 2025, Felipe Luiz. E eu acredito que o Felipe Luiz irá sim bater essa meta, digamos assim, de começar um ano e terminar esse mesmo ano. Maneiro demais. O Felipe Luiz tem tudo para continuar, inclusive. E eu acho que ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus. Porque se ele ganha a Libertadores esse ano, o Brasileiro, e continua no Flamengo ano que vem, nossa senhora, ele tem potencial para superar o Jorge Jesus, na minha concepção. Para finalizar o vídeo, galera, o sócio torcedor do Flamengo está quase registrando 100 mil membros ativos.
fazer essa apuração e descobri que são quase 100 mil, porque atualmente o Flamengo registra 95, um pouco mais de 95 mil membros ativos no plano sócio-torcedor. Em janeiro, no começo dessa gestão e antes das mudanças efetuadas no plano sócio-torcedor por essa gestão, o número era de 70 mil, em torno de 70 mil. Então, o clube entende que nesses meses aí, nesses 8 meses, teve um aumento de cerca de 30% no número de ativos no plano sócio-torcedor do Flamengo. Inclusive, Flamengo e Estudiantes da Libertadores, a tendência, a diretoria acha que não vai chegar a parte de venda para público geral, ou seja, as pessoas que não fazem parte do plano sócio-torcedor do Flamengo. Então, fica aí a informação.